Olá, irmão e irmã, graça e paz em Cristo, Senhor nosso, mais uma vez aqui juntos. E eu gostaria que nós iniciássemos hoje cantando sobre a alegria que temos em Cristo. É um hino do nosso inário que no seu coro, e no número 104, linda melodia, no seu coro ele diz: cantarei em meu coração essa linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Vamos cantar essas verdades gloriosas. Mais do que milhares é Cristo, meu bom mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. É o Rei da glória e em meu coração contente vou cantando a divina canção. Cantarei em meu coração esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Cristo libertou-me dos males do pecado e agora alegre canto, pois para o céu irei. Cristo resgatou-me, Ele é o meu Salvador. Dou toda a glória a Ele, meu mestre, bom Senhor. Cantarei em meu coração esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Amém. Nesse mesmo espírito vamos orar. Feche os seus olhos. Ó Deus, nós podemos nos alegrar no Senhor. Nós temos muitos motivos ao nosso redor, as circunstâncias que nos rodeiam, pessoas que estão à nossa volta, as perspectivas, ó Deus, da nossa sociedade, da nossa política, da nossa economia. Tudo isso, ó Deus, pode ser um fator de entristecimento na nossa caminhada, mas nós podemos nos alegrar no Senhor. E como disse, ó Deus, o teu servo, nós podemos, ó Deus, fazer isso sempre. Alegrai-vos sempre no Senhor, disse o apóstolo Paulo. Obrigado a Deus, porque o que cantamos não são palavras vazias, mas porque o Senhor que nos libertou dos males do pecado tem dia a dia provado da tua graça, a mesma graça que nos redimiu em Cristo, é a graça que tem nos sustentado. Nós podemos nos alegrar no Senhor. E nós podemos até dizer que só podemos nos alegrar de verdade no Senhor e naquilo que o Senhor nos proporciona. Toda honra, toda glória sejam dadas ao teu nome. É a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão e irmã, convido você a abrir a sua Bíblia agora na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 10 ao verso 20. Abra lá, Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, aos crentes de Filipos, capítulo 4, verso 10 ao verso 20. O texto sagrado, a palavra de Deus,
nos diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado em tudo, ou de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meu irmão e minha irmã, um sintoma de pouca saúde mental é justamente a incapacidade de alegrar-se, a incapacidade de ter bom humor. É um sintoma de pouca saúde mental. Mas, por outro lado, esse mesmo sintoma, o descontentamento, a falta de alegria, também é um sintoma de péssima saúde espiritual. Então, quando há pouca saúde mental e também quando há pouca saúde espiritual, aí está presente o descontentamento. Sêneca disse o seguinte: feliz é o homem que em quaisquer circunstâncias em que se encontre, sente-se contente. Nós sabemos que, na prática, no entanto, o contentamento é algo difícil. Não é algo que brota espontaneamente. E muitas vezes nós podemos até falar que ele é raro. Porque nós, seres humanos, gostamos de murmurar, gostamos de reclamar de Deus, gostamos de reclamar das pessoas, gostamos de reclamar das circunstâncias. E não adianta você pensar assim, né? Agora que está me ouvindo dizer essas palavras: ah, credo, que é isso, pastor? Comigo não é assim. Olha, com todos nós, em maior ou em menor grau, é assim, sim. Nós estamos muito mais propensos à insatisfação, há uma prontidão em nós a reclamar, infelizmente. E murmurar é contrário ao contentamento, né? Aliás, sobre a murmuração, a Bíblia ensina que ela é pecado. Murmurar é pecar contra Deus. A Bíblia mostra que Deus abomina a murmuração e que Deus sempre castiga os murmuradores. Não temos tempo aqui para analisar tantos textos que mostram isso, que provam isso, mas abra lá depois em Números capítulo 11, em Números capítulo 14, e você verá isso. A murmuração é tratada assim por Deus porque ela esconde o pecado da rebelião, o pecado da incredulidade. Murmurar é duvidar do caráter de Deus. Além disso, a murmuração é prejudicial ao próprio murmurador, não é? A murmuração é uma doença da alma, altamente contagiosa, e ela é prejudicial à saúde daqueles que o praticam. Números 16 mostra isso, mais um texto para você analisar com tempo, para você meditar sobre isso. O contexto do texto que nós lemos aqui da carta aos Filipenses mostra que Paulo estava preso quando escreveu esta carta. Na verdade, ele estava preso quando escreveu 4 das suas cartas: Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. São as cartas da prisão, né? E ele, o prisioneiro otimista, ele encerra a carta que ele escreveu aos Filipenses com uma nota de gratidão. Veja só,
onde ele expressa o contentamento da sua alma em Cristo. A ideia-chave ali, irmãos, é a do contentamento. Agora, o que é contentamento? Não é verdade? Precisamos analisar isso. Contentamento é a atitude constante de satisfação. Estar contente é viver internamente satisfeito com tudo aquilo que se tem e agradecer sempre por tudo aquilo que acontece. O apóstolo Paulo é um exemplo bíblico cristão de uma pessoa contente. Tanto é que ele diz, né? Nós lemos há pouco, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A palavra contente significa autossuficiência. Mas é interessante que não é uma autossuficiência à parte de Deus, o ser humano sendo autossuficiência. Não é essa a ideia aqui. Porque a palavra contentamento, a palavra contente que ele usa, é traduzida também por se ter de tudo que se necessita, ou ter ampla suficiência. Ou seja, é uma pessoa contente porque desfruta da suficiência divina, da provisão suficiente da graça de Deus para todas as suas necessidades. É uma suficiência em Deus, em Cristo. Paulo está dizendo então com essas palavras: tudo que eu necessito para viver, Deus tem me dado, e por isso estou contente. Agora, irmãos, é interessante que pensemos aqui sobre contentamento da perspectiva bíblica, que esse contentamento vem de Deus. O contentamento é uma obra de Deus, impossível a nós mesmos, seres humanos. Nós somos, como vimos, naturalmente insatisfeitos e murmuradores. E só Deus pode produzir contentamento real no nosso coração. Paulo diz: a nossa suficiência vem de Deus, quando escreveu aos crentes de Corinto. E suficiência é a nossa capacidade para ser e para fazer. A nossa suficiência vem de Deus. O contentamento, então, é a alegria em Deus como a nossa fonte, como objeto do nosso contentamento e da nossa alegria. A própria pessoa de Deus é o contentamento daquele que crê. É por isso que lemos Asaf, ao escrever o Salmo 73, registrar isso: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Então, a própria pessoa de Deus era o seu maior contentamento. O contentamento é a alegria e a felicidade que existe em Deus e que são experimentadas por todo aquele que tem um relacionamento de intimidade com Deus, um relacionamento espiritual com Ele. É também o que disse o salmista no Salmo 16, verso 11, tu me farás ver os caminhos da vida, disse o salmista, falando com Deus. Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. O contentamento vem de Deus. Agora, o contentamento reside no coração, né? O contentamento é algo que vem de dentro, que reside ali e que aflora lá do nosso mundo interior, não o contrário. O salmista fala do cristão, mais uma vez, os salmos aqui sendo citados, Salmo 112, verso 7, aquele que crê não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração, ou seja, somente lá dentro é que há verdadeiro contentamento. Outro salmo pode ser aqui citado, Salmo 62, verso 5. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Alma, coração, ou seja, a alma e o coração sendo a sede do nosso contentamento. Se nós esperarmos o contrário, que as coisas externas nos tragam contentamento, isso nunca vai ocorrer. Mas a Bíblia pontua que o contentamento é produzido por Deus, vem dele, como já falamos, e é produzido por Deus lá no nosso íntimo. E é por isso que o contentamento independe de circunstâncias externas. E essa é uma verdade, irmãos, que a gente vive falando dela, né? Não é novidade, pelo menos para aquele que já tem uma caminhada na fé cristã, falarmos sobre isso, mas é algo que, apesar de não ser novidade, é algo que muitas vezes não é vivido.
Quero repetir aqui: o contentamento independe de circunstâncias externas. Porque o contentamento é um estado em que as emoções provocadas pelas circunstâncias externas não têm poder nenhum em afetar a tranquilidade íntima, a paz íntima de alguém que crê em Deus. Em outras palavras, o contentamento não depende daquilo que acontece exteriormente conosco, não se baseia, portanto, em circunstâncias. E é nesse aspecto que as palavras de Abacuque, o testemunho do profeta Abacuque, fica ainda mais vívido, né? Ele escreveu na sua profecia, capítulo 3 do seu livro: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. E podemos terminar pontuando mais um aspecto importante a respeito do contentamento bíblico, do contentamento em Cristo, o verdadeiro, o real contentamento. É que ele precisa ser aprendido. Nós já citamos esse verso, mas eu quero terminar falando dele novamente. Paulo declara: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele diz: aprendi a viver. Ele aprendeu por experiência. Ele aprendeu passando por várias situações difíceis. Ele aprendeu vendo a ação de Deus em sua vida, sobre a sua vida, a fidelidade de Deus, a providência divina. Irmão e irmã, mais uma vez eu quero dizer, nós não nascemos contentes. Nós somos descontentes por natureza. Somos murmuradores e resmungões desde o nosso nascimento. E é por isso que Paulo diz: eu aprendi. Contentamento precisa ser aprendido. Paulo amplia até o seu pensamento aqui, dizendo que de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Essa palavra grega, experiência, traz a ideia de alguém que foi iniciado em algo, né? Então, a ideia que Paulo dá é de que ele já experimentava uma vida de total dependência do Senhor, porque ele se colocou no caminho do aprendizado. Ele aprendeu, não é? E ele viu que Deus é fiel no que toca às suas necessidades reais, às suas necessidades básicas, e é por isso que ele aprendeu a viver contente por experiência, não em tese, não por teoria. Eu e você precisamos aprender o contentamento. No próximo estudo, se assim Deus permitir, nós veremos como experimentar o contentamento com base nesse mesmo texto, o texto da carta aos Filipenses. Mas fique com essa palavra hoje: aprendi a viver contente. Nós, no último domingo, falamos ali no culto a respeito da ovelha, que é muitas vezes inquieta e insatisfeita, e que ao invés de se contentar com as provisões do seu bom pastor, ela quer furar a cerca, ela quer ir pastar em outros lugares, não é? Ela não valoriza aquilo que Deus lhe dá. Ela pensa que o pasto ali do vizinho é melhor, e muitas vezes ela é ingrata. Nós até citamos o que Philip Keller, no seu livro Nada Me Faltará, falou acerca de uma ovelha dele, que ele mesmo apelidou de Dona Inquieta, não é? Você é alguém assim? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Que seja esta nossa postura, nossa experiência na prática, provando da fidelidade do nosso Deus. Avalie o seu contentamento na presença do nosso Senhor. Vamos orar agora em família, derramando a nossa alma, intercedendo uns pelos outros, agradecendo a Deus pela sua provisão, pelo suprimento das nossas necessidades. Deus abençoe, até o nosso próximo estudo, se assim Deus quiser.